aí, tricolor suave? Acabou agora há pouco São Paulo e Bahia, lá na Fonte Nova. 3-1 pro São Paulo, passeamos. E é difícil ver o São Paulo passear lá na Bahia, né? A gente sempre costuma se ferrar pra eles. Mas dessa vez, sem susto, só tomamos um gol só, mas foi uma das únicas finalizações do Bahia no jogo inteiro. E fico muito feliz, né, por não sofrer. Fico feliz por sair feliz do jogo. E graças a Deus, mais 3 pontos fora de casa. Segunda colocação. E é de passo em passo que a gente chega, né, mano? Mas eu continuo desiludido. Eu vou esperar chegar até o fim para ter algum pensamento sobre o time. Mas eu acredito. Eu não me iludo, eu acredito. Certo? Mas o primeiro tempo foi morto. Mais um jogo de bosta do São Paulo. Primeiro tempo foi horrível por ambas as partes. Teve umas 3 finalizações no total. E acho que nem tem muito o que falar sobre esse período do jogo, porque foi um dos mais mortos que eu já vi do São Paulo no ano. E eu tava esperando um jogo bosta. De verdade, um 0-0. Mas no segundo tempo, o Diniz fez como sempre, só que mudou as peças que saíram. Mas entrou o Tietê no lugar do Juanfran, que eu, pra falar bem a real, eu nem sabia que ele tava jogando, não apareceu uma vez no jogo. Então entrou o Tietê no lugar dele e no lugar do Léo Pelé, que hoje começou como titular. Entrou o Vitor Bueno, no lugar do Léo Pelé entrou o Vitor Bueno, que por acaso surpreendeu hoje, não fazendo um gol, mas ele é tão ruim, ele é tão ruim, ele é tão bizarro, que hoje ele jogou o que ele tem que jogar e foi surpreendente. Ele não cometeu nenhuma bizarrice de Vitor Bueno dessa vez. Mas o segundo tempo ele já começou com São Paulo amassando o time do Bahia, que foi com todos os reservas hoje para poupar jogador para Sul-Americana, mas eu não tô nem aí, não é meu time se ferrando dessa vez. Então eles foram com a maioria reserva e tinha alguns lesionados também. Então o Bahia foi misto, o que facilitou o trabalho do São Paulo, certo? E já aos 10 minutos do segundo tempo, mais ou menos, um lançamento de lateral do Reinaldo, que geralmente não dá certo. Dessa vez deu certo. Na verdade, não é que deu certo, mas o zagueiro do Bahia se atrapalhou, acabou desviando a bola para trás, e o Luciano, como matador que é, acabou deixando dele de bicicleta. Fazia tempo que eu não vi um jogador de São Paulo fazer de bicicleta. O último que eu lembro tinha sido do Ademilson contra o CRB, hein? Na Copa do Brasil 2014, por aí. Mas apesar da bola ter desviado no zagueiro e entrado, gol de bicicleta do Luciano, 1-0 pro São Paulo, comemorei de novo, muito alto. Só que dessa vez não tomei reclamação porque não é 10 horas. Mas o jogo continuou e o São Paulo passeando, sem susto nem nada. Jogo perfeito. E o Vitor Bueno, que jogou bem hoje, por acaso, sofreu uma falta perto do escanteio. E quando o Reinaldo foi bater, o que eu achei engraçado foi o Rossi, ele foi indo pra barreira. E o técnico, dá pra ouvir o técnico gritando, né? O técnico gritou: não precisa de barreira, eu não quero barreira. E foi bem nesse lance que saiu o gol. Aí eu penso, se tivesse barreira, ia sair o gol? O técnico pode ter errado, hein? Mas ia de qualquer... Que comparação de bosta. Mas sim, o gol ia sair de qualquer jeito. Mas foi engraçado o técnico mandar um bagulho não acontecer e em seguida sair o gol. Eu achei engraçado, desculpa. Mas Arboleda, cruzamento do Reinaldo para Arboleda, cabeceio no ângulo, Arboleda sabe cabecear, sabe finalizar. Mas ainda tô com ódio dele. Comemorei, mas fiquei com raiva ao mesmo tempo. 2-0 pro São Paulo contra o Bahia.
E o jogo continuou na mesma pegada, com as mesmas chances, até que num cruzamento do Reinaldo, que hoje foi o King mesmo. Hoje o Reinaldo deu uma de King, deu logo 2 assistências, 3 praticamente. E num cruzamento dele, perfeito, não foi um cruzamento, foi um passe rasteiro, mas foi perfeito pro Luciano fazer. Luciano, mano, quando o Luciano fez esse gol, eu mandei o áudio no grupo falando, o engraçado, o bagulho é que o Luciano pode ser da onde ele esteja, na velocidade que a bola tiver, com a força que ele pegar, ele vai fazer o gol, mano. Ele não erra. Isso é maluco, tá ligado? O cara é muito bom, mano. Puta contratação. Eu estive certo desde o começo. 3-0 pro São Paulo. Luciano, que chute. Jogo facinho. Aí chegou aos 35 do segundo tempo e o São Paulo me toma um gol. E o que mais me incomodou nesse gol que a gente tomou não foi nem o Reinaldo deixar a avenida aberta de novo, mas foi o Cleison, que estava dentro da área, sendo marcado pelo Luan, passando pelo Luan, ó, Luan aqui, o Cleison aqui. E o Cleison passou como quis pelo Luan, e o Luan olhou. Se você ver o replay do jogo e do gol do Bahia, você vai ver. O Cleison passou correndo e o Luan ficou olhando. E ele fez o gol, certo? Então, 3-1 pro São Paulo. Eu ainda fiquei com medo da gente tomar um empate, mas eu prefiro nem falar para não atrair. Mas fiquei com medo, né? São Paulo é assim, não pode desconfiar. Então, continuei tenso até o fim, mas ganhamos 3-1. Felicidade do caramba. E segunda colocação, e falando de cada jogador, mano, o Volpi, ele foi muito bem hoje pra mim. Deu um soco, pra mim, aquele lance que ele deu um soco no nariz do jogador do Bahia, do Hernando, eu acho. Acho não, do Hernando. Eu acho que não foi pênalti, sabe por quê? Porque ele saiu pra socar a bola e o Arboleda tava na frente dele, ou seja, ele não ia ter visão do que tava vindo atrás do Arboleda. E na hora que o Arboleda tirou de cabeça, ele foi com os braços assim, não tinha como ele saber. Ou seja, ele só foi pra tirar a bola. Quando a bola saiu, a cara do cara veio. Pra mim não foi pênalti mesmo, o Voaden acertou pela primeira vez, porque eu não gosto desse Voaden. Mas pra mim não foi pênalti, pra mim foi sem intenção. Pra mim foi... Não tinha como saber que o cara tava atrás, na minha concepção. Mas você pode ter uma opinião diferente. Se você tiver uma opinião diferente, coloca aí nos comentários. E o Volpi pra mim foi bem hoje, muito bem. Fez o que tinha que fazer, não tinha como pegar a bola do Cleison, indefensável. Mas fez boas defesas, umas 3 boas defesas. Pra mim foi muito bem. Arboleda e Léo. O Léo ele não tem a característica de zagueiro, certo? Ele é lateral. Mas ele não comprometeu. O Arboleda fez o gol. Então pra mim o Arboleda foi muito bem. Por causa do gol. E também não comprometeu lá atrás. E o Léo pra mim foi bem. Porque, vou falar comprometeu de novo. Porque não comprometeu e também fez o papel dele. Apesar de não ser zagueiro. O Juanfran eu prefiro nem dar nota, porque eu nem vi ele no jogo direito. Nem sabia que ele tava jogando, pensei que tinha sido o Tietchan o jogo inteiro. Já dando a nota pro Tietchan. Pra mim o Tietchan é patético, bizarro, jogador ridículo. Muito mal, se atrapalha toda hora, é o passe. Aí ele quer fazer um lance bonito, erra também, patético o Tietchan. Na outra lateral tava o Reinaldo, que pra mim hoje foi espetacular, certo? Pra mim o Reinaldo foi ótimo hoje, 3 assistências praticamente. Então parabéns pro Reinaldo, hoje foi muito bem. Apesar de ter deixado a avenida aberta no gol do Bahia, não comprometeu também tanto. Então pra mim o Reinaldo hoje foi ótimo, parabéns. Daniel Alves pra mim hoje foi muito bem, vem jogando muito bem Daniel Alves, né? Que é o que ele fez a vida inteira, né? Era só reproduzir no São Paulo também. E Igor Gomes, pra mim é a mesma coisa dos outros jogos, ainda perdeu um gol na cara.
Pra mim foi mediano, Igor Gomes. Teve o Luan. Luan pra mim foi meio mal hoje, certo? Pra mim o Luan, ele fez umas cagadas que eu não gostei, pra mim ele foi mal. O Gabriel Sara não apareceu tanto assim, então pra mim foi mediano, porque fez jogadas certas, mas não escutei muito o nome dele. Luciano pra mim, maravilhoso, espetacular, ótimo, incrível. 2 golaços, parabéns Luciano, pra mim você foi o melhor do jogo. E o Brenner também não apareceu muito, certo? Pra mim o Brenner foi mediano, ajudou no que tinha que ajudar e não atrapalhou. Mediano. E o Diniz que vem melhorando a cada jogo, pra mim hoje foi muito bem. Fez substituições certas na hora, apesar dele sempre fazer as mesmas, hoje ele acertou. No Vitor Bueno. Vitor Bueno que eu ainda não dei nota pra ele, mas hoje ele foi bem. Hoje o Vitor Bueno foi bem. E o Diniz hoje foi muito bem, de verdade. E depois ele ainda colocou o Pablo, o Hernanes, o Rodrigo Nestor, que não tem muito o que falar sobre eles, porque eles nem tiveram tempo de fazer nada, certo? E é isso, galera. Puta jogo, da hora, vitória concreta. E próximo jogo contra o Goiás fora de casa, o jogo remarcado por causa do primeiro turno. Tomara que a gente espanque eles lá na Serrinha, porque são últimos colocados, certo? E acredito... sabe no que eu acredito? Uma vitória difícil. Eu não quero acreditar nisso, mas é o que eu acredito. Vitória difícil contra o Goiás. E nós vamos sofrer, vamos ficar tenso até o último minuto de jogo. E é isso. Tomara que dê tudo certo com o Tricolor. Tomara que a gente ganhe as próximas partidas e seja campeão de tudo que a gente disputa. Valeu? Se inscreve aí. As redes sociais eu coloquei no começo do vídeo. Deixa o like, compartilha e comenta aí. Pra ver se nós pode trocar uma ideia, fazer alguma coisa suave. Valeu, Tricolor. Falou. Vamos São Paulo.